Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre o desempenho das varas de família e sucessões da capital, que julgaram cerca de 14 mil processos em 6 meses. Veja também, Semana da Conciliação Fiscal facilita pagamento de dívidas de impostos e multas. Mais famílias são beneficiadas com entrega de escrituras de imóveis do programa Papel da Casa. E Vara da Infância de Caucaia promove prática diferenciada em curso para pretendentes à adoção. A Semana da Conciliação Fiscal facilitou o pagamento de dívidas de impostos estaduais e de multas aplicadas pelo Detran. A mobilização ocorreu no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. O comerciante Reginaldo da Silva atrasou o pagamento do IPVA durante alguns anos. Tinha licenciamentos e multas em atraso. Conseguiu resolver todas as pendências durante a Semana da Conciliação Fiscal e saiu satisfeito. Eu estava com 5 anos que eu estava devendo IPVA. E o licenciamento e multas. Aí eu não podia rodar no veículo. Ficava com medo de pegar uma blitz e ser rebocado o carro. E agora veio, me disseram que estava com um momento de reconciliação, 95%. E no momento de crise dessa, aí é agora a oportunidade que está e ficar limpo. Esta servidora pública também conseguiu um bom acordo para a quitação do IPVA de 2015. Tinha as multas do Detran, no valor de R$ 295, ela vai pagar R$ 38. É bom. A Semana da Conciliação Fiscal ocorreu de 24 a 28 de julho no Fórum Clóvis Bevilacqua. Foram negociados débitos relacionados a licenciamentos e multas aplicadas pelo Detran do Ceará até o final de 2015 e dívidas de ICMS, IPVA e ITCD contraídas até 31 de dezembro de 2016. O abatimento em multas e juros chegou a 95% para pagamento à vista. A iniciativa foi uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Ceará e o Governo do Estado e faz parte do REFIS, Programa de Recuperação Fiscal. Superou as nossas expectativas com relação ao aporte de contribuintes que tinham débitos fiscais e que aproveitaram este ensejo para regularizar sua situação perante o fisco estadual. Nós temos 6 varas de execução fiscal. Então isso vai fazer com que os processos que estão ajuizados, ele chegue ao seu fim, não é? E dar consequência e sequência aos nossos trabalhos aqui do Fórum. Esse contribuinte ganhou por livrar-se da dívida, as varas poderão se concentrar naqueles processos mais relevantes, vão poder dar uma prestação judicional de qualidade naquilo que realmente importa. E o Executivo, por sua vez, vai poder arrecadar melhor. A dívida ativa do Estado é de aproximadamente 9 bilhões de reais, a maior parte relacionada ao ICMS. Com a conciliação fiscal, o governo espera não só diminuir essa conta, como também reaquecer a economia. Porque hoje essas empresas, sem essas certidões do Estado, por exemplo, estão impossibilitadas de participarem de procedimentos licitatórios dos municípios, dos estados brasileiros e da própria União. Além disso, a empresa privada hoje, quando contrata uma outra empresa para fazer um serviço para você, também já está exigindo a regularidade. Portanto, esse é o primeiro foco, dar oportunidade de se regularizarem, gerar novos negócios e, o mais relevante, gerar novos empregos no estado do Ceará. Cerca de 600 famílias foram beneficiadas com a entrega do registro definitivo de propriedade do imóvel. A iniciativa faz parte do programa Papel da Casa. A parceria entre Tribunal de Justiça, Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza permite a isenção de tributos como IPTU e ITBI e a redução de taxas. Desde que foi lançado, em 2013, o Papel da Casa já beneficiou mais de 5 mil famílias. A última entrega ocorreu no dia 29 de julho para os moradores do Conjunto Curió. Participaram o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, representando o TJCE, o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio, além de parlamentares. O magistrado explicou que o tribunal promoveu a redução do valor das taxas cartorárias. Um valor desse chegaria em torno de 700, 800 reais no mínimo, né? E cada um pagou 190 reais. Foi o custo operacional somente do cartório. O governador Camilo Santana ressaltou a importância da parceria com o TJCE. Foi fundamental porque existe um custo para que se regularize essa situação nesses imóveis. E o tribunal, através de um projeto de lei, o tribunal foi sensível, a parceria dos cartórios,
Portanto, hoje há uma pactuação, há uma unificação em torno dos poderes e da Prefeitura para viabilizar e concretizar esse sonho desses moradores. Com o papel da casa nas mãos, os moradores agora têm acesso a direitos que não seriam possíveis sem o documento. Há esse direito, como eu disse, de longo prazo, garantido. Sempre há uma dúvida, se eu morrer, essa casa vai ficar para o meu marido, vai ficar para minha mulher, vai ficar para o meu filho. Agora a escritura garante o direito às gerações futuras desse bem. Como eu disse, quantas vezes alguém quer montar um pequeno negócio, tem que dar um aval e não pode dar nenhum aval. A casa pode ser o próprio aval agora para o microcrédito, para fazer uma pequena reforma na casa. Então há muitos direitos e conquistas a partir do que está sendo feito aqui hoje. Os imóveis do Conjunto Curió foram construídos na década de 1990 para famílias originárias de áreas de risco de Fortaleza. Muitos aguardavam há quase 20 anos pelo documento da casa. Há 18 anos que eu moro aqui no Curió. E era o meu sonho eu receber esse documento. Hoje está sendo um dia muito importante, não só para mim, como para todos nós, moradores do Curió. A gente realmente se sente dono, né, com a escritura, porque sem a escritura a gente fica meio assim, né? Mas a gente está feliz agora de estar recebendo o papel da casa, depois de tanto tempo de espera. No próximo bloco, a gente fala sobre o desempenho das varas de família e sucessões da capital. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional está promovendo em todo o Ceará cursos psicossociais e jurídicos para habilitar pessoas que pretendem adotar. Também está capacitando servidores que trabalham com o CNA, Cadastro Nacional de Adoção. O objetivo da CEJAI é qualificar os pretendentes à adoção, abordando questões que envolvem desde o primeiro contato com a criança ou o adolescente até após adoção, ressaltando o relacionamento entre pais e filhos. Integrantes da Acalanto Fortaleza, grupo de apoio à adoção, trataram dos aspectos sociais e psicológicos e ressaltaram a importância do treinamento. Esse curso ele serve para isso, para a gente conscientizar esses casais que criança dá trabalho, que ela vai dar trabalho para acordar, vai dar trabalho para dormir, vai dar trabalho para comer. Algumas crianças vêm com algumas marcas mais fortes do abandono, então elas vão precisar de mais atenção, de mais cuidado. Então isso é muito importante eles estarem cientes. O promotor de justiça da Ayrton Oliveira também conversou com os pretendentes e esclareceu aspectos jurídicos do processo de adoção. Ele salientou a necessidade de essas pessoas estarem inseridas no CNA para a segurança delas e dos futuros filhos. O Cadastro Nacional de Adoção é uma inovação e ele apareceu exatamente para que a gente tivesse uma ordem na seleção das pessoas. Tanto a gente preparasse os cadastrandos, como também a gente evitasse o que a gente chama de adoções intuito persona, do tipo dirigidas, mas com um intuito de extorsão. E isso acontecia muito. O curso ocorreu no dia 21 de julho, no Tribunal de Justiça do Ceará, e é a etapa indispensável para a entrada no Cadastro Nacional da Adoção. Alexandro Lopes Brito, de Maracanaú, foi um dos participantes. Ele já tem um filho adotivo e pretende aumentar a família. É um ponto positivo para quem está no cadastro de adoção, para você ter um respaldo a mais, né? Que compareceu, provar que realmente você está interessado. Otília Santos tem 2 filhos biológicos. Ela e o marido moram no Eusébio e optaram pela adoção para ter uma menina. Quando você vê que são várias pessoas tendo as mesmas dúvidas, dentro do mesmo perfil, buscando um mesmo objetivo, eu acho que isso dá um conforto melhor, dá até aquela vontade de que aconteça logo. Além do curso para pretendentes, a CEJAI promoveu capacitação para servidores da 5ª Zona Judiciária, que são responsáveis por atualizar os dados no Cadastro Nacional. Evitar tráfico de criança, evitar adoções precipitadas. Muito importante que todas as crianças aptas para a adoção estejam devidamente cadastradas no sistema. E todos os pretendentes à adoção também estejam no banco de dados. Se o Estado do Ceará manter o mais próximo possível da realidade, tanto de pretendentes como de crianças aptas à adoção, nós temos uma grande possibilidade de zerar a fila. A servidora Gislaine Correia, da comarca de Redenção, sentiu na pele a importância da atualização permanente do CNA. 2 vezes. A primeira vez nós fomos
pegues de surpresa, foi nos entregue um bebê na nossa casa, mas a gente já estava já estávamos habilitados na adoção. E quando o cadastro saiu, como nós éramos o primeiro casal na comarca habilitados, e no Cadastro Nacional de Adoção, ela ficou conosco. Senão ela não teria ficado, ela teria ido para um abrigo. E 3 anos após, nós fomos chamados no Cadastro Nacional de Adoção da comarca de Itauá. A primeira capacitação de servidores ocorreu no dia 30 de junho, em Juazeiro do Norte, e abrangeu a primeira e a segunda zonas judiciárias. A próxima será dia 18 de agosto, em Sobral, para a 7ª e 8ª zonas. Uma prática diferenciada permite que os casais pretendentes tenham a certeza de que querem mesmo adotar uma criança. A ideia está sendo utilizada pela Vara da Infância e Juventude da comarca de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. A metodologia consiste em entregar aos participantes do curso de habilitação à adoção bonecos para que os futuros pais vivenciem como será a vida deles com a chegada da criança. A ideia foi adotada em junho deste ano, como explica a psicóloga Aline Montenegro, da equipe interprofissional da Vara da Infância de Caucaia. A gente fez um termo de guarda provisória, nós criamos a história de vida para cada criança boneco. Dentro dessa história de vida, recomendações que os casais precisavam ter para uma boa convivência com essa criança. Introduzimos um caderno de anotações, registro diário que eles fariam da experiência e montamos um grupo pelo WhatsApp para a gente ficar mantendo contato e aumentar a interação dos casais, porque eles se conheceram no nosso primeiro encontro no curso. Esses 5 casais que concluíram o curso no dia 25 de julho passaram cerca de um mês cuidando dos bonecos. Cada um recebeu histórico de vida com aspectos diferentes, como problemas de fala, rejeição e dificuldades para ler e dormir. Os servidores públicos Yamara Mendonça e Daniel Moura são casados e já têm 3 filhos biológicos, mas o desejo de ter uma família grande sempre falou mais alto. Queria ter vários filhos, demorei muito para ter do primeiro para o segundo, né? 14 anos. Aí tive mais 3 e achei que poderia ter outros filhos como eu desejava, não mais pela via biológica, gravidez, né? A ideia de adotar nasceu assim. Essa daqui é de 6 anos e é exatamente a idade no perfil que a gente colocou. É uma coisa séria, não é brincadeira. Você tem, eu acho que foi ótima a ideia delas, porque a gente tem que tomar de conta como se estivesse acontecendo a verdade, a realidade, né, da situação. E cuidar da criança. Os nossos filhos brincaram bastante, levaram a sério, né? Fora os familiares que ainda estavam achando estranho. Foi maravilhoso. Não poder gerar filhos foi o que motivou o casal Cristina Silva, dona de casa, e o Anderson Silva, engenheiro, a adotar. Devido a um problema de saúde, né, então nos possibilitou de ter filhos pelas vias normais. E aí decidimos que iríamos adotar. Nós temos muitos amigos que têm filhos pequenos e eles praticamente estão sempre com a gente. Então, a gente tem todo esse contato com a criança. Então, o que a gente tinha dúvida de como lidar com a situação dela específica, nós pesquisamos, fizemos muita procura na internet, procuramos a psicóloga, né, para nos orientar. O Anderson acredita que a experiência servirá para a vida real, que deve ser repleta de alegrias com a chegada das crianças. Eu tive uma dificuldade em fazer da dramaturgia realidade. Mas logo que virou o jogo, eu vi também uma facilidade, assim, a gente está muito próximo de crianças há bastante tempo, com sobrinhos e amigos. E a participação foi poder estar próximo, poder tentar entender qual a dificuldade da criança, então, para poder suprir isso de forma mais tranquila. As 18 varas de família e 5 de sucessões da comarca de Fortaleza julgaram quase 14 mil processos apenas no primeiro semestre deste ano. O desempenho representa média mensal de cerca de 120 sentenças proferidas por unidade. Para falar sobre o resultado e os esforços empreendidos, eu converso com o juiz José Mauro Lima Feitosa, titular da 15ª Vara de Família e coordenador das varas de família e sucessões da capital. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Mauro, que trabalho foi desenvolvido pelas unidades para alcançar esse desempenho? Houve um foco, né, principalmente na instrução dos processos,
com a realização do número significativo de audiências não apenas de conciliação, mas também audiências de instrução. E, obviamente, a partir dessa realidade, o magistrado encontrar um acervo processual apto a julgamento. Então, é um trabalho, um empenho muito grande dos magistrados e servidores para alcançar esse resultado. Qual o incremento no julgamento de processos em comparação com o mesmo período do ano passado? É assemelhado, não é? Na verdade, o que provocou uma grande mudança nessa realidade é um processo evolutivo, desde a criação das secretarias judiciárias únicas, onde se processam os expedientes. Os gabinetes ficaram tão somente com a função de despachar, proferir decisões interlocutórias e sentenças, aliando isso ao novo Código de Processo Civil, né? Aliando ainda a nova estrutura que está sendo estabelecida pelo Tribunal de Justiça para as unidades das comarcas de Fortaleza. Há todo um conjunto, né, de fatores que tem contribuído para o êxito desse resultado. Doutor Mauro, além dos julgamentos, que outras atividades jurídicas foram realizadas? As varas de família e sucessões, elas têm uma peculiaridade que é a presença permanente de conflitos intrafamiliares. Não basta apenas o judiciário dar uma resposta, dizer o direito ao caso concreto, né, com a esperança de vir a pacificar esse conflito social. Para isso é necessário que outros atores funcionem. Nós temos, por exemplo, hoje, oficinas de pais e filhos, onde são submetidas as pessoas que estão envolvidas no conflito a um trabalho terapêutico, né, psicossocial, principalmente naqueles litígios que apresentam menores como interessados, para aferir eventual ocorrência de alienação parental. Então, há um trabalho, digamos, que não guarde pertinência imediata com a prestação jurisdicional, mas que é feito no sentido de propiciar uma solução para o conflito, mas que resulte, né, numa pacificação para o núcleo familiar que está, evidentemente, comprometido em razão do litígio estabelecido. Doutor Mauro, o balanço também mostrou que o total de processos arquivados superou a quantidade de casos novos que deram entrada nesse mesmo período. O que significa? Olha, isso significa que nós estamos gradativamente reduzindo o acervo processual. Mostra que a estrutura posta está à altura da demanda e que essa prestação jurisdicional tende a melhorar em termos qualitativos, né, porque na medida em que o acervo é reduzido, nós temos mais condições de dar uma resposta a uma entrega efetiva da prestação jurisdicional no menor tempo possível. Doutor Mauro, que outros projetos estão sendo desenvolvidos para promover a celeridade processual? A nova estrutura que foi dada às varas de família, isso, com a criação de 2 secretarias específicas para processar os expedientes. Isso significa que os gabinetes só produzem despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Nós não nos atemos mais à produção de expedientes como havia anteriormente, e isso demandava. Alguns juízes realizam mutirões. Nós, por exemplo, na 15ª Vara, temos um mini mutirão toda semana, às quartas pela manhã. Os servidores atuam como conciliadores e isso tem contribuído para a nossa produtividade. Nós temos ainda o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, a quem caberá realizar conciliações e mediações em processos inicialmente de alimentos, né, tanto pré-processuais como processuais. Os acordos que são celebrados pelos diversos núcleos de defensorias públicas existentes nas universidades, por exemplo, vão ser encaminhados para o SEJUSC e eles homologarão esses acordos sem a necessidade de que uma vara de família tenha que se pronunciar.
Além disso, os processos que já foram judicializados serão submetidos a procedimentos de mediação e conciliação pelo Centro Judiciário, de sorte que é mais uma força de trabalho que se agrega às varas de família para a solução mais breve dos conflitos. A gente faz agora um breve intervalo, daqui a pouco volta a falar sobre o desempenho das varas de família e de sucessões. Estamos de volta. O assunto da entrevista é a atuação das varas de família e de sucessões. Nosso convidado é o juiz José Mauro Lima Feitosa, coordenador das áreas. Doutor Mauro, quais as principais demandas das varas de família? Execuções de alimentos, ações de divórcio, com ou sem partilha, com ou sem alimentos, guarda de menores, regulamentação do direito de visitas, interdições e curatelas e reconhecimento de uniões estáveis. Basicamente são essas as ações em curso nas varas de família. Que atribuições competem às varas de sucessões? Conflitos pertinentes à sucessão causa-mortes, né? Aí você tem os inventários, as partilhas, arrolamentos, heranças jacentes, bens de ausentes, no que diz respeito a petições de herança, desde que não acumuladas com pedidos de investigação de paternidade, que é uma outra demanda que existe nas varas de família. Quando houver investigação de paternidade acumulando o pedido de herança, aí a competência se desloca das varas de sucessões para as varas de família. Então, varas de sucessões, por ter uma competência um pouco mais restrita, tem um acervo bem menor, né? Muito embora trate de conflitos de maior complexidade e que demandam mais tempo para uma solução. Doutor Mauro, quais as vantagens da resolução consensual de conflitos para as partes e a justiça, sobretudo em assuntos de família e herança? O que leva as famílias a judicializarem suas pretensões é a falta de entendimento, né? É o surgimento de pretensões resistidas. No momento em que se tem que definir qual dos cônjuges vai ter a guarda de um filho, aquele que não detiver a guarda imediata do filho, como regulamentar o direito de visitas, né, ao filho, porque nós temos como foco de atenção muito mais o direito da criança de conviver com a família do que os pais propriamente ditos em relação aos filhos, né? A Constituição Federal e as leis infraconstitucionais dispõem de uma série de princípios, né, que norteiam esse atuar do judiciário, que minimize quanto possível os efeitos negativos decorrentes do rompimento do núcleo familiar. Obviamente, quando a família encontra meios de solucionar essas questões sem judicializá-las, significa que preponderou o diálogo, significa que as relações intersubjetivas entre ex-cônjuges permanecem, né, de uma forma saudável, e são muitos os casos em que se vê isso. Da mesma forma, no que diz respeito às heranças, né, que são muitos os conflitos que surgem quando esse autor da herança não solucionou em vida essa sucessão, né? Os grandes patrimônios geralmente o fazem, até porque o caráter sucessório de uma grande empresa é fator de análise, né, dentro do mercado financeiro. Então, a saúde dessas empresas dependerá também de um caráter sucessório definido. Assim são os grandes grupos familiares. Mas quando isso não ocorre, através de testamentos, de codicílios, então isso, via de regra, deixa para os herdeiros esse fardo pesado, que é encontrar uma solução judicial para a destinação do patrimônio deixado pelo autor da herança. Eu conversei com o juiz coordenador das varas de família e sucessões da capital, Mauro Feitosa. Obrigada pela entrevista. Obrigado. O Justiça e Cidadania é um programa de aproximação do judiciário com a sociedade e promove atividades como visitas de magistrados a escolas.
O Liceu Estadual Professor Domingos Brasileiro, no Planalto Ayrton Senna, foi uma das escolas visitadas em Fortaleza. O juiz Edísio Meira, que atua na comarca de Maracanaú, esteve na instituição para falar sobre prevenção ao uso de drogas, evitando a violência. Durante a palestra, voltada para alunos do primeiro ano do ensino médio, ele falou sobre as políticas públicas de atenção a usuários e dependentes, punições para traficantes e ressaltou a necessidade do envolvimento das escolas na conscientização dos jovens. Também enalteceu a importância do voto para a garantia de direitos e explicou o papel de vereadores, deputados e senadores na elaboração de leis que regem municípios, estados e país. Ao final, tirou dúvidas dos estudantes e agradeceu a oportunidade de estar no liceu. É importante que a gente tenha esse diálogo, que a gente mantenha esse contato com as escolas, com os estudantes, mostrando realmente o que é o Poder Judiciário, quais são as funções do juiz, em que os juízes podem colaborar, esclarecendo sobre algumas matérias que ele tem um interesse, né? Tanto que hoje o tema da palestra de hoje foi escolhido pelos próprios estudantes. O professor de inglês João José Martins acompanhou a palestra e elogiou a iniciativa. Foi muito esclarecedora essa palestra e os alunos conseguiram tirar muitas dúvidas que eles já tinham. Quanto mais a temas pertinentes a essa situação de violência, de drogas, é de suma importância para que eles possam desenvolver educacionalmente falando. Para os estudantes, o juiz promoveu reflexões importantes. Para mim, é uma oportunidade muito grande para todos os alunos. Tem muitos alunos aqui que não têm seus pais e, por conta disso, vão procurar refúgio nas drogas, porque eles não têm a pessoa para estar dando conselho, para ir para a escola, dizendo que está do seu lado e tal. Eu aprendi que a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa uma, duas, três vezes. A gente nunca age por impulso. O Justiça e Cidadania existe desde 2011 e também leva alunos para conhecer o Tribunal de Justiça. Instituições de ensino públicas e particulares interessadas no programa devem ligar para 85-3207-7052. O horário de agendamento é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.